Mas de estresse, todo mundo fala, né? Mas pouca gente sabe o que é de fato, o que é o estresse. Normalmente usam a palavra para significar que o dia foi corrido, foi cheio de tarefas, foi um dia difícil, né? Isso não necessariamente gera sinais de um estresse, um mecanismo fisiológico sem o qual nem o ser humano, nem os animais teriam sobrevivido. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o estresse, essa enfermidade da vida moderna, é a psicóloga Fernanda Prado, pela primeira vez aqui no nosso programa. Tudo bem, Fernanda? Tudo, obrigada. Seja bem-vinda ao Viver Bem. A nossa ideia é fazer com que os telespectadores entendam um pouquinho desse problema que a gente nem sabe ainda definir. É uma doença, é uma enfermidade, é um problema psicológico? O que é o estresse? Então, Renata, o estresse, ele não é considerado uma doença, mas a gente pode entender ele como uma limitação, uma dificuldade que o organismo enfrenta, que o organismo encontra. É um elemento inerente a uma doença, a alguma doença. É uma condição permanente ou uma condição temporária? Então, o nosso organismo, ele sempre alcança algum nível de estresse, seja ele muscular, seja ele neurológico. Então, quando o organismo chega a esse limite, a gente já começa a identificar que está chegando uma dificuldade, a gente está encontrando aí, está indo de encontro a esse estresse. Ele vai ser temporário se você rapidamente identificar a causa, né? Por que você está chegando a esses limites, e vai ser duradouro, vai ser a longo prazo se você não identificar e se você continuar tendo o mesmo ritmo, cumprindo as mesmas atividades que podem levar a essa limitação de algum órgão ou de algum sistema de funcionamento fisiológico do nosso organismo. É um problema, uma condição que pode aparecer em qualquer situação da vida da gente, né? Que pode acontecer em qualquer momento. Até nas vidas mais perfeitas? E principalmente nas mais perfeitas, porque a gente sabe que a perfeição, ela é relativa, né? E quais são as causas do estresse? Então, o estudo sobre o estresse, ele vai se destacar a partir de 1950. E aí a gente começa a perceber que é nesse período que a gente vai começar, a globalização, ela vai começar a ser entendida, né? A tecnologia vai começar a ser mais pesquisada, vai ser mais buscada, a ciência vai estar começando aí. Então, o trabalho, as pessoas, a organização, esse sistema que a gente está inserido, né, de muito trabalho, de muita atividade, de muita competição, pode sim ser uma causa, né, do estresse. Então, os altos índices de pessoas doentes em função do estresse, eles podem também estar relacionados a essa rotina cada vez mais acelerada da população? Com certeza, Renata, não só pode estar relacionado, como diretamente relacionado. A partir do momento que a gente se coloca aqui na sociedade, né, a gente veio numa organização e numa forma de reproduzir a vida e de produzir essa vida que já estava colocada. Então, essa correria, esse dia a dia que esse sistema econômico, político, cultural vai manejando a gente, essa dinâmica, ela com certeza está diretamente ligada ao estresse. Podemos dizer que as grandes metrópoles, cidades onde ainda há aquela dificuldade, por exemplo, com o trânsito, com engarrafamentos, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, há um número maior, há estudos que indicam um número maior de pessoas doentes em função do estresse? Com certeza. Nas regiões locais mais afastados de centros urbanos, onde as pessoas detêm não só de instrumentos para a produção e reprodução das suas vidas, mas também de conhecimento passado de geração em geração, aquela tradição de famílias mesmo que estão mais afastadas dos centros urbanos, elas têm uma qualidade de vida melhor. Elas vão ter estresse? Elas vão ter estresse porque o estresse, ele está inerente a qualquer funcionamento do nosso organismo. Então, sempre que a gente se vê, sempre que a gente se enxergar chegando a algum limite, o estresse vai acontecer. Mas nas cidades, com certeza, ele vai ser maior, ele vai ser muito mais visto, muito mais diagnosticado, a gente pode dizer. Mas como não se trata necessariamente de uma doença, então estou tendo esse cuidado, mas ele vai ser muito mais claramente percebido, sim. O fato das pessoas estarem cada vez mais conectadas, a modernidade, a tecnologia, a ideia era que facilitasse a nossa vida. Mas esse apego das pessoas ao celular, a estar ali o tempo todo no WhatsApp, nas redes sociais, isso também pode gerar aí uma carga maior de estresse? Pode sim, e aí eu vou entrar num assunto bem específico da psicologia. Nós nos vemos num mundo
que as pessoas criam muitas expectativas, que o emprego cobra muito, que a família cobra muito, que os amigos cobram muito. Então, quando eu tenho essa internet, essa globalização, que seria para facilitar, e que de certa forma ela ainda facilita, eu também vou ter, por outro lado, muita cobrança, muita exigência pessoal. Então, eu tenho pessoas que estão ali conectadas e, ao mesmo tempo, eu estou aqui presente com você, mas eu estou aqui no celular, preocupada com alguém que não está ali presente. Então, a gente já tem essa preocupação futura, já tem esse pensamento que permeia aí essa necessidade de preencher alguma coisa nesse momento, ao invés de eu estar aqui agora, me preenchendo, né? Enfim, interagindo. Então, estar conectado, tudo em exagero, tudo em excesso, chega a ser um problema, né? Então, mas vivendo assim, em equilíbrio com tudo isso, é possível ter uma vida tranquila? Ah, com certeza, com certeza. Esse equilíbrio a gente vai conseguir encontrar ele quando a gente começa a se esclarecer, quando a gente começa a buscar o entendimento de como a gente funciona nessa sociedade, de como a gente funciona nas nossas relações, de como a gente se relaciona com as pessoas. Então, aí a gente começa os primeiros passos para buscar esse equilíbrio. Como identificar os sinais do estresse? Olha, muitos estudiosos, muitos médicos e psicólogos, eles vão identificar o estresse com algumas características específicas. Por exemplo, as pessoas acreditam que é só esse cansaço, essa exaustão e uma insônia ou um apetite desregulado, né? Ou comer demais, ou comer de menos, ou não sentir fome. E tem uma característica, umas duas características que são bem específicas do estresse. Se a gente pensar esse estresse a partir dessa vida, do trabalho, né, dessa correria do dia a dia, então a gente pode ainda acrescentar aos sintomas a falta o excesso de irritabilidade, uma ira, né, uma raiva, uma indiferença mais voltada para essa intolerância. Então, assim, acontece alguma coisa no meu dia e eu nem quero mais saber, eu já deixo de lado, eu não estou nem buscando entender por que aconteceu daquela forma. E a outra característica é uma perda de memória. Então, assim, porque eu estou muito estressada, porque tudo está muito exaustivo, eu já vou esquecendo de alguns detalhezinhos do dia, de alguns afazeres do dia, por mínimos que sejam e por maiores que sejam. Mas acontece, sim, pontualmente ali na nossa memória. Muito bem, estamos falando de estresse. Você de casa já se viu estressado em algum momento? Então, esse é o tema do nosso Viver Bem de hoje, que vai para a sua primeira pausa. Não fique estressado, nós voltamos em instantes. Falar de estresse, todo mundo fala, né? Mas pouca gente sabe o que de fato é o estresse. Então, hoje estamos recebendo aqui a psicóloga Fernanda Prado para entender um pouquinho mais condição, doença, enfermidade do momento. Não há uma definição específica, né? O que sabemos é que muitas pessoas sofrem, têm problemas de saúde em função do estresse, né, Fernanda? Exatamente. Os principais sintomas aí que o estresse vai responder no nosso corpo, para poder responder essa pergunta, Renata, a gente precisa pensar a psicologia da seguinte forma. Ela vai ser uma ciência que vai estudar como as questões subjetivas e comportamentais entendem, se apropriam dessa realidade externa social que a gente vive. Então, quando eu parto dessa perspectiva, eu posso pensar da seguinte forma. A minha mente, ela pode dissociar do corpo, né? Como que funciona essa dinâmica? Então, tem coisas que a minha mente vai pensar, que a gente costuma chamar de questões subjetivas, né? Que são as emocionais, afetivas, e o nosso corpo vai responder. Os principais sintomas ou consequências físicas que esse corpo vai estar respondendo, a gente pode entender assim. Nós temos as pernas, os nossos braços são membros de apoio, de estrutura que nos mantêm, que nos auxiliam a resolver algumas coisas, a ter determinados comportamentos. Muito provavelmente, com o estresse, esses membros vão ficar exaustos, eles vão chegar a um nível de exaustão, de limitação, sentir dores, veias. Como o estresse, ele acelera os batimentos cardíacos, então a gente tem aí toda uma revolução nesse corpo. Fora esse sintoma bem aparente, a gente também tem uma dor de cabeça muito frequente, muito constante. Então, aquela dor quase crônica, uma dor, assim, meio incontrolável, né? A gente toma
medicamento e a gente não vai conseguir alcançar uma tranquilidade, um relaxamento total, porque o remédio, o medicamento ele vai resolver de forma paliativa, mas a nossa cabeça vai continuar trabalhando, né? Ela vai continuar funcionando. Então, por isso que a gente precisa pensar coisas externas a esses acontecimentos para entender por que essa cabeça não para. Há pessoas ainda que têm queda de cabelo, né? Problemas. Queda de cabelo, acne. tem gente que aparece brotoeja na pele, né? Nos braços, nas pernas, na batata, na nuca. Caspas. Então tem outra transformação também no cabelo, né? Tem muita caspa, sim. E como que a gente pode se prevenir? Há uma prevenção contra o estresse? Olha, Renata, quando eu te respondo essa pergunta, eu vou já quase dar a receita para vocês de todas as outras patologias que podem aparecer. A prevenção do estresse, ela está muito relacionada ao esclarecimento pessoal. Então, quando eu começo a entender por que eu estou tendo determinados comportamentos, por que eu estou pensando de determinada maneira, e eu começo, primeiro quando eu paro para pensar que tem alguma coisa de diferente, eu já dei o primeiro passo para entender que eu posso sim chegar a um limite desse meu organismo. E aí, a partir desse momento, pessoas que estão próximas a mim, familiares, melhores amigos, alguém que mora comigo, cônjuges, então eles também começam a perceber alguma mudança nas minhas atitudes e nos meus comportamentos. E aí, se eu começar a perceber isso, por que não procurar uma ajuda, né? Por que não procurar uma ajuda de um terapeuta? Eu posso procurar terapias alternativas, eu posso procurar terapias profissionais com psicólogos clínicos, eu posso procurar terapias com uso de medicina? Posso. Eu sempre aconselho como psicóloga a ir primeiro a um psicólogo, né? Desconstruir, desmistificar esse tabu da psicologia e procurar essa ajuda. Não é vergonhoso, não é... Enfim, muito pelo contrário, é muito bonito quando a gente tenta se entender, né? Então, para mim, a prevenção, eu penso, e a psicologia, ela vai tentar entender dessa forma também, como vamos procurar uma ajuda, né? Vamos começar a se perceber aí. E esse entendimento, essa percepção é necessária, né? Porque, de repente, o indivíduo ele tem ali a manifestação do estresse no ambiente de trabalho, aquela irritabilidade sendo colocada para fora, mas o problema pode não estar ali, o problema pode estar em casa e ele leva aquele problema consigo até aonde vai, os locais que frequenta. Então, por isso que eu tenho que identificar, de fato, a origem desse estresse. Exatamente. E vice-versa, né? Eu também posso estar nesse ambiente de trabalho ou em uma relação abusiva, que machuca, né? Que tem causa algumas dores e aí um sofrimento psíquico e levar para dentro de casa também. Então, sim, exatamente. Qualquer pessoa pode, de repente, sofrer um colapso emocional em função do estresse? Existe isso, de repente? Aquela pessoa dá um pane em função de uma sobrecarga de estresse? Até as mais tranquilas, até as mais equilibradas. Quando a gente começa a entender que existem eventos, existem situações na nossa vida que podem desencadear algum sofrimento psíquico, qualquer pessoa pode sim chegar a esse pane, a esse pico de estresse. E quando eu sei quando eu percebo, quando é a hora de procurar um profissional? É interessante que cada um entenda da sua dor, né? Que cada um saiba o seu limite. E a gente, por exemplo, né? Eu vou perceber o meu limite quando eu sei que eu durmo tranquilamente. A partir de determinado momento eu comecei a dormir menos, ou eu comecei a sentir menos fome, ou eu comecei a sentir mais ansiedade. Foi me dando um nervoso quando eu penso em determinado assunto. Então, eu entendo o meu limite. Se eu começo a entender como funciona a minha mente, aquele assunto que eu comentei com você anteriormente, buscar esclarecer, né? Buscar se conhecer. Eu, entendendo do meu limite, pode ter certeza que eu já estou a muitos passos à frente para entender a causa desse meu estresse e entender se ele está se dando, em que momentos ele aparece, em que momentos eu me sinto nervosa, quando meu coração acelera, quando é que a minha cabeça não para, quando que eu não estou comendo e que em outros momentos eu comeria. Então, a gente começar a se perceber. Ansiedade e estresse andam juntas? Andam juntas. Todo mundo que chega a esse limite, a essa saturação, que está encontrando esse estresse,
muito provavelmente vai se sentir ansioso. Eu tenho, nas minhas aulas, quando a gente entra no assunto da psicologia da saúde, eu costumo muito comentar que a depressão, ela é uma patologia, ela é uma limitação muito associada a questões do passado. Vamos supor, eu não resolvi algumas coisas, eu não me esclareci, como eu estou dizendo para você desde o início, e aí, com outras demandas, né, com outros acontecimentos, eu vou me deprimindo. O estresse, eu costumo dizer que é do presente, né, essa correria. Porque o estresse ele vai acontecer em qualquer momento da sua vida. Desde mais novo até mais velho, eu posso sim desencadear estresse. É chegar a esse limite. E a ansiedade como se fosse essa patologia ou essa limitação, essa dificuldade mais relacionada ao futuro, porque eu penso tanto nas coisas que ainda não aconteceram que eu vou ficando ansioso. Então eu coloco essas limitações em uma linha de tempo, né? Então sim, no estresse eu posso estar ansiosa, por causa de uma crise de ansiedade, eu posso sim chegar a um estresse, ao limite de algum órgão do meu corpo, a um limite fisiológico, sim. Muito bem, estamos falando sobre estresse. Você de casa não sai daí, dentro de instantes nós estamos de volta falando um pouquinho mais sobre este mal que acomete muitas pessoas. Aliás, acomete praticamente todo mundo, né? Não saia daí. Já de volta com o nosso programa na manhã deste sábado, falando sobre estresse, sobre momentos de estresse, quando procurar a ajuda profissional, como fazer para prevenir este mal, né? Recebendo hoje a psicóloga Fernanda Prado, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre o tema. Há pouco, Fernanda, você falou que nas suas aulas costumava conversar com os alunos que a depressão normalmente está ligada com fatos do passado e o estresse é uma coisa mais atual. Mas um estresse não tratado pode, de repente, futuramente se tornar uma depressão, por exemplo? Com certeza, com certeza. Quando eu quis dizer que a depressão estava mais relacionada a questões do passado, era só para a gente colocar numa linha de tempo cronológica de acontecimentos. Mas a depressão, ela é atemporal, a ansiedade é atemporal e o estresse também, porque vai depender muito da forma como a gente organiza a nossa vida, como a gente produz e reproduz essa vida. Então, é um trabalho, eu estou trabalhando em um lugar que eu me identifico, que eu tenho um desejo de estar ali, né, que eu me realizo. Eu estou me relacionando com as pessoas de forma saudável, eu estou cobrando muito ou estou sendo muito cobrada. Então, mais ou menos por aí. Elas são atemporais, né? Isso vai depender, independente de que momento da vida a gente vai estar, pode sim acontecer. Existem tratamentos medicamentosos para o estresse? Existe e eu costumo pensar que a gente busca a medicação quando a gente chega nesse limite, aí, quando a gente reconhece que o nosso corpo já não está dando mais conta, né? Já está somatizando tanto. Eu estou trazendo tanto para o meu corpo que ele está começando a se expressar e a responder. Então, se no início eu consigo identificar esse estresse e eu procuro uma ajuda terapêutica, acupuntura, um psicólogo, conversar, pôr para fora, né? A gente costuma falar, limpar essa chaminé e vomitar essas angústias, eu já posso conseguir identificar quais são as causas desse meu estresse e não necessariamente eu vou chegar a consumir algum medicamento. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de encontrar essas resoluções, de entender e se apropriar dos seus limites e querem resolver de maneira mais imediata, né? Dói sofrer, né? Afinal. Então, essas pessoas, elas vão buscar já ajuda medicamentosa, que pode tanto ser medicamentos da indústria farmacêutica, como pode ser medicamentos alternativos, medicamentos com algum chá, né? A gente pode... Aí vai depender do interesse, da vontade da pessoa, do paciente. A própria atividade física também pode ajudar a aliviar o estresse. A atividade física, Renata, ela libera níveis e chega a uma proporção de produção de endorfina muito importante para o organismo. Quando eu tem aquele, a gente costuma falar, né, que você é o que você come. A alimentação também está muito relacionada a isso. Dormir bem também está muito relacionada a isso. Então, quando eu começo a identificar alguma disciplina no meu dia a dia, no meu cotidiano,
e estabelecer alguns focos, algumas metas para dormir, para me alimentar, começar a pensar a atividade física, o exercício, eu vou estar produzindo neurotransmissores que muito provavelmente, hormônios que muito provavelmente vão mudar a dinâmica desse meu organismo e vão sim fazer eu viver de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais calma. As crianças normalmente não têm as responsabilidades, né, que os adultos, não têm contas a pagar, não têm que trabalhar. E diante de uma vida relativamente mais fácil dos pequenos, eles também podem sofrer de estresse? Olha, eu tô rindo porque algumas pessoas podem não assumir, não aceitar, mas as crianças estão tão predispostas a terem estresse quanto os adultos. E por quê? O adulto, a gente pensa bem ele relacionado e dentro dessa dinâmica do trabalho e das relações interpessoais. As crianças, a gente já pode pensar por um outro lado aí, já que eu estou aqui na psicologia e trazendo essas perspectivas psicológicas. A criança tem muita expectativa dos pais. A criança, ela tem muitas projeções, né, que a gente costuma falar desses pais e da sociedade. Então, uma criança que é muito cobrada desde a infância a estudar, a trabalhar, a obedecer certos padrões de exigências dessa família ou da sociedade, tranquilamente essa criança também vai ser uma criança estressada. Uma criança que às vezes faz parte, né, ela convive com pessoas que estão sofrendo alguma dinâmica ali naquela organização familiar, que alguma família que já está estressada também pode sim acabar levando para a criança esse estresse. E aí na psicologia a gente também costuma entender que existem algumas famílias em que as crianças são um sintoma da casa, né? Então, dependendo da dinâmica familiar, a criança vai responder a essas outras limitações desses pais, dos irmãos, dos avós, enfim. Há sinais que elas apresentam apontando que também estão estressadas? Como a criança, muito provavelmente pela idade, pela falta ainda de experiência, de conhecimento da vida, ela pode não ter consciência do que ela está passando, né, o entendimento desse seu limite, os pais ou os responsáveis, né, quem convive com essa criança, muito provavelmente vai perceber mudanças no seu comportamento. E aí, da mesma forma como na vida adulta, aí, uma falta de sono, desregular esse sono, desregular essa alimentação. Às vezes a criança ela manifesta também de outras formas. Até a birra, ela pode ser sim uma característica e uma manifestação sintomática aí de algum estresse. O isolamento dessa criança, a criança que já não está brincando muito com as outras crianças, a criança que não está conversando muito com aqueles pais, que não está dizendo o que sente, não está pondo para fora. Então, existe sim uma forma de quem convive com essa criança identificar que ela está diferente, né? Que tem alguma coisa ali que... Quer dar uma mensagem rápida para o nosso telespectador, já que chegamos ao fim do programa? Vamos procurar ajuda aí, né, gente? Vamos procurar uma ajuda terapêutica. Acredito que prevenir é muito melhor que remediar. Não precisa chegar a esse extremo, né? Não precisa entender que eu estou sofrendo, ou não preciso perceber só que eu estou sofrendo para tomar alguma atitude, né? Eu acredito que naturalmente a gente já vai buscando essas ajudas aí. Obrigada, viu, Fernando? Obrigada. Nosso programa chegou ao fim, hoje falando sobre estresse. Sábado que vem nós estamos de volta. A você de casa, um ótimo fim de semana. Tchau, gente.